Nós propomos aqui no Jornal TVCI abrir um espaço para o diálogo, para aqueles assuntos que envolvem a população como um todo. Essa nossa primeira conversa hoje é com o governador do estado do Paraná, Beto Richa, ele que nos recebeu aqui na sala de reuniões do Palácio Iguaçu. Governador, então, inicialmente, muito obrigada pelo pronto atendimento da sua equipe. Eu que agradeço, seja sempre bem-vinda. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre o episódio de 29 de abril, a questão que envolve os professores, né, toda essa situação que deixou imagens na memória de muitos paranaenses, com certeza, né? Qual é a avaliação que o senhor faz dessa situação como um todo, principalmente agora que recentemente o Ministério Público, né, colocou o senhor como um dos responsáveis pela situação? Então, qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, primeiro que uma avaliação onde a gente lamenta muito o que ocorreu. Todos que me conhecem sabem que eu sou do diálogo, trato a todos com respeito que merecem, procuro dar o exemplo como governador de equilíbrio, de serenidade. E a questão aqui do dia 29 de abril é uma coisa que nós lamentamos muito, até porque nem havia necessidade de uma greve convocada pelo sindicato, que não tem a menor dúvida, a greve foi política. O sindicato incitou a violência. Por quê? Porque disseminou em toda a categoria do funcionalismo, 200 mil servidores, que a proposta que estava em votação na Assembleia Legislativa visava pôr um fim à sua aposentadoria. E o que aconteceu? Gerou uma fúria entre os servidores. E é compreensível, pois se a proposta vai acabar com o seu futuro, as pessoas vieram aqui para invadir a Assembleia e proibir a todo custo a votação daquele projeto de lei, que não tinha essa conotação. Ao contrário. Então, vieram para o confronto, convocação de grupos radicais, de black blocs, que vieram aqui para o confronto, partiram para cima dos policiais, houve uma reação, instauramos um inquérito na Polícia Militar e também na Polícia Civil para apurar abusos, excessos que possam ser cometidos e não tenha dúvida, quem agiu desta forma será punido. O que eu lamento no Ministério Público foi a falta de investigação do sindicato. Inclusive, fecharam todas as ruas do centro cívico, proibindo a entrada de deputados. Isso sim deve ser investigado. A invasão de um poder constituído, sede de um parlamento, uma instituição democrática, como já tinham feito em fevereiro e vieram de novo para invadir. Disso eu não vi, lamentavelmente, uma só referência do Ministério Público. Vamos fazer um comparativo. O que seria, num país desenvolvido, de regime democrático, a tentativa de invasão ao parlamento. Então, o que deve ser pensado também é a defesa do Estado democrático de direito, porque se a moda pega, daqui a pouco não se vota mais nada na Assembleia. Sobre essa questão, uma última pergunta: qual é o aprendizado que fica? As questões políticas, houve alguma mácula? Como está isso? Houve sim, houve um grande desgaste político para mim. O que eu fiz foi cercar a Assembleia Legislativa com os policiais, ou pedir a segurança, porque recebi uma determinação do Tribunal de Justiça para que garantisse o funcionamento da Assembleia, a preservação dessa instituição democrática. Mas lógico que tudo na vida é um grande aprendizado, nós estamos todo dia aprendemos mais ainda com erros que possam ser cometidos e vamos aguardar serenamente o resultado dessas investigações para, havendo a caracterização, a identificação de responsáveis por atos de violência, serão punidos, não tenha dúvida disso. Uma outra questão polêmica do seu governo, a questão da reforma fiscal. Sim. Né? Hoje, olhando para trás ou olhando para o nosso presente, né, do estado do Paraná, o senhor pode dizer que esse foi o melhor caminho, não existia outra via para resolver essa situação? Isso também eu confesso que afetou a minha popularidade, porque nós anunciamos medidas impopulares, medidas amargas, mas a vida de um governante, no meu ponto de vista, também essas coisas estão inseridas. O governante não pode pensar em ser demagogo ou demagogo o tempo todo, anunciar medidas simpáticas, medidas populares, mas que comprometem o futuro do seu Estado. Nós sabíamos que isso traria um grande desgaste, mas entre a minha popularidade e o interesse do meu Estado, eu fiquei com o interesse do meu Estado.
E olha, os frutos já começamos a colher. Tivemos um prejuízo político considerável e eu fiz consciente disso para cuidar do interesse do meu estado e de todos os paranaenses. Agora já começamos a colher os frutos positivos e espero que a população agora compreenda as medidas que adotamos pensando no futuro desse estado. Governador, é importante a gente citar aqui também os portos do Paraná, é um assunto que nos interessa muito. Quais são os planos do governo do Paraná para os portos? Bom, desde que assumimos o governo, lá em 2011, já tínhamos essa visão estratégica da importância dos portos do Paraná, Paranaguá e Antonina. Passamos de 500 milhões de reais investidos no porto. Garantiu isso, uma modernização e a eficiência do Porto de Paranaguá, que tem condições de, com mais velocidade, garantir a movimentação de cargas de forma mais ágil. E isso também ajudou com a recente inauguração de 2 shiploaders, que são os carregadores de navios. Nós tínhamos 4 da década de 70 e agora em setembro nós vamos inaugurar mais 2 shiploaders novos ali no Porto de Paranaguá. Enfim, todos os investimentos que contribuíram, inclusive, para acabar com aquelas longas filas de desembarque de grãos no Porto de Paranaguá. Temos um porto mais moderno, mais eficiente e que garante aí uma redução do custo de produção no estado do Paraná e no Brasil, visto que Paranaguá é o segundo maior porto do país. Governador, uma última pergunta, agora não sobre o governo do estado, mas sobre o governador Beto Richa. Quais são os planos para o futuro político? Olha, eu nunca fui de fazer planos assim para o futuro. E eu sempre coloquei isso com muita tranquilidade, não é só agora. Cargo não me envaidece, eu não tenho apego a títulos, a posições, não sei se é até pelo fato de sempre ter convivido com o poder. Eu estou aqui para servir e sempre deixo nas mãos da população. Se estiverem aprovando o nosso mandato e quiserem uma continuidade ou me convocarem por uma outra posição, vamos avaliar. Até porque eu acredito que quem seja candidato de si próprio está fadado ao insucesso. Ou uma conjuntura leva a isso, ou é difícil não passar vergonha. Então eu estou muito tranquilo. Essa ansiedade que toma conta da maior parte dos políticos, graças a Deus, desse mal não sofro. Estou no início do meu mandato e estou me concentrando muito. Trabalho, esforço, energia para conseguir dar conta do recado e não decepcionar os paranaenses. Tá certo, governador. Mais uma vez, muito obrigada por receber toda a nossa equipe aqui e por aceitar falar abertamente sobre qualquer assunto. Obrigada.